Olá a todos, eu sou a Cláudia. Hoje nós temos uma live com Ana Lu Caldas, aluna do curso de formação em psicanálise. Ela é aluna da quinta turma de formação e também é cantora e compositora. Olá, Ana Lu, Olá, tudo bem com você? tudo bem com Você você? bem também. Vamos conversar, Ana Lu? Vamos. Então vamos lá. Conta pra gente, Ana Lu, como é que foi que surgiu essa história de psicanálise na sua vida? De onde veio esse chamado? Por que que você começou essa formação? Eu não ia fazer formação porque eu estava em busca de fazer terapia, né? Eu queria me conhecer melhor. Certo. E uma vez uma amiga me falou uma coisa que fez muito sentido para mim. Ela sempre fez terapia e ela falou assim: "Olha, para mim na terapia eu organizo minhas emoções". Isso me chamou muita atenção. Eu falei: "Nossa, quero organizar minhas emoções". Que interessante. E aí, isso foi o que me impulsionou a querer fazer, assim, querer fazer terapia, né? Eu queria fazer terapia, não era nada assim, formação, eu não pensava em nada disso. E aí eu falei, Certo. ok, quero fazer terapia. Então comecei a pesquisar, entrar em contato com algumas pessoas, procurar saber como é que era, comecei a fazer com uma que era colega minha, e depois a gente parou de fazer, depois fui procurando outras pessoas. E um amigo veio me falar, o Bruno Barcelos, Sim. que você conhece, né? Que estava fazendo a formação e que ele estava amando, que estava incrível e que super recomendava o trabalho do Instituto a ela e tal. E aí eu falei assim, não, mas eu queria uma terapia, né? Ele, olha lá o site. Fui olhar o site e para mim fez muito mais sentido a formação, porque tinha um acompanhamento, né, com os atendimentos, tinha uma forma que eu achei mais acessível, e eu ainda ia ter acesso a materiais, eu ia poder aprender, ia ter nas aulas o que está por trás né, de todo o método. E aí eu falei Sim. assim, nossa, eu acho que eu quero estudar mais fundo, quero estudar mais profundamente. Só que sabe o que aconteceu? Que quando eu comecei a fazer a formação, eu comecei a me interessar muito mais por essa formação, assim, nesse sentido mais terapêutico, porque eu via o quanto que isso se encontrava com o meu trabalho como professora de canto. Olha só. Porque muitas pessoas vêm me procurar querendo aula de canto e algumas nem vêm, né? Porque já tem uma coisa antes, assim, tipo, eu não tenho nem coragem de cantar na frente de uma pessoa que eu conheço, imagina que eu não conheço, né? Mesmo eu sendo professora, muito acostumada a ver vários tipos de pessoas iniciantes que assim, para mim, foi assim, tem algo antes da pessoa querer estudar canto que impede ela de querer começar. E aí, vendo mais profundamente, eu vi que tinha a ver com vergonhas, com inseguranças, com não aceitação de si mesmo, com uma série de coisas que estão para além de técnica ou de qualquer coisa que a gente aprende numa faculdade de música, por exemplo. E eu falei, Sim. nossa, isso não se ensina, como que faz? Eu posso unir isso com o ensino de canto, as pessoas já diziam que as minhas aulas eram terapêuticas. E eu falei, se eu estou fazendo isso, eu preciso saber o que eu estou fazendo. Então, Uhum. encontrei na formação uma forma de unir perfeita, assim, casar com o meu trabalho também, né, para eu ter mais ferramenta, para estar Sim. lidando com esses casos, mas que não dá para saber, assim, só guiando a pessoa com técnica. Puxa, a técnica fica restrita, né? Porque tem condições, bloqueios ali que a pessoa precisa de um olhar diferente. Fica muito, imagina. Então quer dizer que surgiu assim de uma. Veio primeiro a necessidade de fazer terapia, e aí você observando as pessoas com quem você trabalha, percebeu que, peraí, tem mais coisa, e a formação ela te trouxe, além do seu autoconhecimento que se ampliou, essa base para você conseguir entender o ser humano, como ele funciona, por que está acontecendo dessa forma e como é que eu, enquanto profissional, posso lidar melhor. Sim. Tinha uma necessidade muito minha, né, de me entender melhor, de entender melhor como essas flutuações acontecem, como é que eu posso
ter mais habilidade para lidar, né, com tudo que com tudo que eu sinto. Era isso que eu queria. Tá, como é que eu tenho mais habilidade e maturidade para lidar com tudo que eu estou sentindo o tempo inteiro, né? É. E só que o que acontece com como eu atendia muito esses casos, e tinham pessoas que, assim, já atendi casos assim, da pessoa chorar na aula, de entender trauma de infância, quando começa a abrir a voz, né, quando começa a descobrir a própria voz. E eu sempre tive ali com a pessoa de forma muito intuitiva, assim, com o que eu sabia, com o que eu estava. A pessoa também me procurou porque se sentiu à vontade e sentiu confiança de se abrir ali no trabalho, né? E tinham pessoas que iam mais fundo mesmo. E eu falei, nossa, mas eu quero entender como isso funciona para poder atender com mais eficiência também, porque se está tão interligado o canto com as emoções, eu preciso descobrir isso aí, eu preciso ir mais a fundo nisso aí. E aí virou um super material de pesquisa, né? Até quando eu procurei a Adriana, eu lembro que ela ficou até curiosa, assim, ficou interessada nisso também. Uau, isso tem a ver com a voz, né? Isso tem a ver também. A voz está totalmente ligada com as nossas emoções, a gente muda a voz de acordo com as emoções, né? Então imagina, muda o tom, muda a forma de falar, de acordo com o que a gente está sentindo. Às vezes dá para saber se a pessoa está bem ou não, só pelo jeito que ela fala. Então, às vezes eu prefiro, né? Tô conversando com a pessoa, não, me manda um áudio. Eu prefiro, porque por texto eu não sei o que está acontecendo, né? Quando a pessoa manda áudio, eu entendo melhor o que quer dizer, só pelo tom da voz já dá para sacar em que sentido a pessoa está querendo dizer, né? E eu falei, nossa, eu preciso mesmo, preciso me aprofundar nisso, preciso saber o que eu estou fazendo também. Que Preciso coisa entender boa. do meu próprio trabalho também, né? Porque, Sim, porque é o ser humano, né? E quando você sai daquele lugar da técnica e você começa a perceber que tem muito mais, aí cabe a você saber o que está fazendo mesmo, né? O que está acontecendo aqui na minha frente agora? Como é que eu lido? pois é. E deve mexer muito, né? Porque também tem as letras, o ritmo das músicas, como aquilo vai tocando cada pessoa, né? A Olha, história. é interessante isso que você falou das letras, porque é bem. Eu tenho que estar muito assim, muito presente ali com a pessoa, realmente, porque às vezes eu tento de tudo. Vou do beabá da técnica para a pessoa soltar aquela voz, né? Beabá, assim, tá, vamos lá, respiração, tarará, tarará. A pessoa faz tudo certinho, a voz está colocada, está no lugar, mas não sai naquele momento, naquela hora da música. Então, tem momento que eu percebo que é algo além. Eu falei, tá, é algo além, é algo além. Não, não tem a ver com nada disso aqui de técnica que eu tô falando, porque a pessoa está fazendo, eu tô vendo que ela tá fazendo e tá correto. Então, é outra coisa, o que que eu faço, né? Então, eu fico ali sacando, a pessoa vai cantando, eu fico, tá, não é isso, não é aquilo, não é um estado dela agora, porque às vezes a pessoa foi demitida do trabalho, já aconteceu, um caso que eu nunca vou esquecer, Sim. que ela, na aula anterior, tinha soltado bastante a voz, estava linda o canto dela, estava lindo o canto dela, e na aula seguinte, travada. Eu falei, não, peraí, não é possível. É a mesma música, é a mesma pessoa, e faz uma semana que a gente fez aula, não é possível. Então aí lá vou eu, cavucar assim, né? Pensar na minha cabeça o que pode ser. E aí eu falei, cara, olha, não precisa me contar o que é, mas aconteceu alguma coisa? Só fala que sim ou não. Mas ela acabou abrindo para mim. Ah, a Ana Lu foi demitida. Você acha que isso está influenciando aqui no treino da voz? Eu falei, olha, eu não sei. Isso está tirando teu sono? Tá te preocupando? Tá deixando você... Aí ela falou, tá. Eu falei, então com certeza isso está influenciando assim na sua voz. Você não tá... Porque é Sim, difícil prestar atenção no que tem que fazer. É difícil, assim, soltar a voz em que sim. você tá, né? E aí foi todo um trabalho, a aula muda quando tem relação com isso, porque não vai adiantar falar de técnica, a gente tem que ir por outro caminho para a voz soltar. Então tem que desenvolver todo um outro Perfeito, lado, sabe? E aí já teve perfeito. caso que não era o estado emocional da pessoa, não era técnica, não era nada disso. E aí eu o quê? E aí eu vi que era a letra. E aí eu Olha, perguntei, essa letra te lembra alguma coisa? E aí a pessoa, nossa, Ana Lu, vou te falar, agora que você falou, essa letra me lembra que há não sei quantos anos eu passei por isso, nananana, por causa disso, 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 disso. Quando fala essa palavra na letra, me lembra isso tudo, eu tenho um trauma com isso por causa disso, disso, disso. E eu não gosto disso, disso, disso. E eu falei, nossa, não é possível, gente. Olha só, a letra.
foi o primeiro caso que eu vi, assim, de uma pessoa que era a letra que estava, assim, Travando muito ali. claro que era a letra. Eu já peguei outros casos que tinha isso com a letra, né? Mas a letra era muito clara. Então a outra, Nossa, que ela, coisa ela linda. tava, ela tava num relacionamento e teve terminou um relacionamento de uma forma muito horrível, assim. E também, pra gente soltar a voz, a gente teve que ir nisso do relacionamento. E até que ela, quando foi nisso, cantou e a voz saiu, assim, maravilhosamente bem. E ela entendeu o funcionamento da voz. Depois pôde gravar até, tem voz dela até no Spotify hoje em dia. Gravou com outros artistas e tudo. Mas a voz soltou, ela entendeu como é que canta depois disso. Então tem coisas que Olha que destravam, interessante. sabe? Destravam mesmo. Às vezes é uma coisinha, às vezes é um processo mais demorado. Então é um mundo, sabe? É um mundo, assim. Puxa, que coisa boa. E como é que você está se sentindo assim? Já faz, você está no segundo ano da formação, né? Já tem bastante experiência no sentido assim de já viveu diversas experiências ali, né? No seu próprio processo, atendendo as pessoas do estágio. Como é que você está depois, assim, né? Você tinha uma expectativa, agora que você já está quase para finalizar. Como é que você está se sentindo de ter embarcado nessa jornada? Eu sinto que eu tô dando uma repaginada no trabalho, um upgrade, né? E para a gente dar Sim, um up, tem que ter uma pausa, né? Porque tem uma mudança do método, tem toda uma reestruturação. Coincidentemente, as pessoas têm me procurado, têm focado bastante na técnica, né? Técnica, técnica. Então, nunca mais eu peguei um caso profundo assim. Eu falei, não, ótimo, porque eu tô fazendo esse upgrade, é bom mesmo que dê uma pausa nesses casos mais profundos terapêuticos, porque é bom eu voltar com força total, uma coisa mais estruturada, e aí sim poder receber, né? Então foi uma coincidência muito boa que os outros casos foram mais para esse lado, e a formação me deu esse olhar assim de, tá, deixa eu parar aqui um pouco, né? E deixa eu rever tudo que eu estou fazendo, ver o que é que eu quero manter, o que é que eu quero modificar, o que é que eu quero continuar, mas dar uma aprofundada nisso, uma melhora naquilo, um entendimento melhor nisso aqui. E eu sinto que eu. Sabe quando você. Quanto mais estuda, mais sabe que não sabe. sei. Eu eu fui Sei bem vendo isso, como é. né? Sempre assim, né? A gente vai estudando e vai vendo que. Nossa, não sei Vai nada. desconstruindo muita coisa, né? A gente Daquilo vai que eu ficando, a achava que sabia. gente vai ficando menorzinha, menorzinha, menorzinha. Eu falei, não, não, eu É, tô nesse momento de, tá, deixa eu dar um passo atrás, né? sim, É uma pausa, um momento de calma, né? Vamos olhar para tudo que foi feito até agora, para tudo que está sendo feito e tudo que é para ser daqui em diante. E a formação tem sido, assim, fundamental, principalmente me conhecer, né? Conhecer o meu funcionamento, para poder estar ali lidando com as pessoas de uma forma muito amorosa. Eu acho que eu aprendi muito isso na formação, assim. É tudo muito amoroso, né? Porque é muita entrega, muita dedicação. Não é um trabalho fácil. Então a gente tem que. O processo a gente vive na gente, né? Primeiro. exato, E aí eu exato. sinto que eu tô me reconstruindo, sabe? É como se eu tivesse me desfeito toda, feito em caquinhos, assim. E Uhum. é como se eu tô me reconstruindo e me entendendo nesse novo formato, nesse novo ser, sei lá. Que eu sinto que tá em Sim, formação ainda, tá surgindo junto com a formação também, né? Que não acabou ainda. E aí eu sinto que é muito profundo, assim, muito profundo. Talvez é uma das coisas mais profundas que eu já vivi, assim. E aí tem tido total influência no meu trabalho, né? Na minha vida e no meu trabalho, assim, tá mudando tudo, tá assim, tudo. É como, eu acho que eu cheguei no ponto zero e eu tô refazendo tudo, sabe? E aí eu acho que só depois é que eu vou dizer, não, tá bom, vamos lá.
né? Entendi como é que é para ser feito agora e Sim, sempre revendo e mudando e que é outra coisa que eu aprendi, né? Nada está escrito em pedra, a gente sempre está evoluindo, sempre está. Estou aprendendo muito com essa formação, assim, tem sido uma mina, assim, sabe? De um tesouro mesmo. um Um tesouro. tesouro. Que bacana isso tudo que você está trazendo, né? Porque muitas vezes a gente tem essa ideia muito capitalista, né? De, nossa, eu vou fazer um curso, eu vou aprender uma coisa aqui, eu vou acoplar com isso aqui, vou fazer uma coisa nova, né? E, enfim, e não é o seu intuito e não é o que acontece, né? Porque é o que você trouxe. Para eu conseguir dar levar o meu trabalho para um outro lugar, isso começa dentro de mim. E nesse momento eu estou introspectiva, porque está mudando muita coisa. E eu tenho que assimilar isso dentro primeiro, para depois saber, né, o que que é, como é que eu faço isso com o outro, né? Como é que isso pode fazer parte, como é que isso pode ampliar o meu trabalho? Já está mexendo, mas é dentro primeiro, né? Não é uma coisa que, agora eu sei essa técnica aqui, deixa eu ir lá e isso aqui vai dar um dinheirão, deixa eu... Não, não é, né? É um trabalho de... Você está afinando o seu próprio instrumento, né? E não tem como ser de outro jeito, né, Cláudia? Porque não tem Não. como. Porque é como eu tenho acompanhado as lives, algumas lives eu acompanhei, né? Não consegui Sim. todas, mas eu vi vocês falando bastante sobre isso, que não tem um método, um passo A, um passo B. Então tá, vamos ser psicanalista, né? Passo A, passo... É, Não existe. sim. E o processo, só a gente vivendo, é que a gente vai conseguir entender como fazer para fazer essa pesquisa interna profunda, né? Só a gente vivendo. Só a gente vivendo na gente, né? E Exato. isso é raro também. É raro de encontrar, né? Porque o mais comum é você achar o beabá, usar isso de uma forma capitalista, dizer, eu inventei uma coisa aqui, ó, né? É, Pegar isso, combinar é, com alguma coisa, dizer que inventou algo e, né? Quando você exatamente. vê um Exatamente. comprometimento de, não, peraí, deixa isso passar por mim. É, E olhe lá, né? Que passa pela gente, mas, cara, pra gente entender mesmo, compreender no nível profundo, não é fácil, assim. É não. guia, é leitura, é exercício, é estudo, é horas vendo vídeos, vendo aulas, para internalizar, para chegar, assim, mais ou menos próximo, assim, do que. Porque nunca acaba, né? Nunca acaba. Nunca, nunca acaba. E é uma coisa que é nossa, né? Não tá pronto, não tá dado. A gente tem muita teoria, tem muito estudo que nos ajuda a entender o que está acontecendo com a gente, mas é só quando está acontecendo e eu vou ali ver, né? O que que é isso? Como assim? O que que é isso que está acontecendo comigo, né? E me entender lá no mais fundo é que eu vou conseguir, de fato, fazer alguma mudança, uma mudança efetiva, né? É, Que a gente nunca sabe para onde nos leva. é. Nossa, é tanto aprendizado que, assim, tá fazendo muita diferença na minha vida, assim, porque tô aprendendo, né? Quando você tem que lidar, assim, eu não consigo imaginar, sabe, mais, assim, a pessoa, vou falar mais do meu caso, tendo, assim, tanto processo interno acontecendo e você, sem esse conhecimento, tendo que lidar, assim, eu não, nossa, eu não consigo nem imaginar, assim. Tem terapia, tem sessão, né? Tem sessão que eu faço assim, eu recebo, né, da minha terapeuta, Sim, que eu fico assim, uau, se não fosse essa terapia, como é que eu ia estar na minha vida, gente? Assim, Cláudia, eu fico esperando às vezes ansiosamente chegar a terça-feira, que é o dia que eu vou ter e a sua análise. a minha análise. E
Muito vendo também esse impulso que a gente tem, agora tá super na moda, né? As terapias holísticas, tá muito em alta isso, eu tenho olhado assim na gente e falo, uau, tá muito em alta. Essa coisa de, vamos lá, eu vou, né? Eu vou salvar então, eu sou a terapeuta, você é o... E eu sempre vi eu sempre andei muito com as pessoas, com estudantes de psicologia, né? Sempre andei muito com... Vai ver, desde lá atrás eu já tinha muito interesse nesse assunto, mas nunca tinha, Já né? tinha, é mesmo. Mas eu sempre andei muito com o pessoal de psicologia. Eu andava no prédio de psicologia na faculdade, eu fazia psicologia, tá fazendo o que aqui? Os prédios era assim, um pra cá, Atrás. um pra cá, nada a ver. Mas eu gostava muito de andar com Sim. esse pessoal e sempre eu ficava ouvindo as conversas deles, né? Sempre tinha Certo. aquele comentário, se Freud ouvisse isso, ia se remexer no caixão. Porque... E eu ficava, não, o que eles querem dizer, né? Eu falei, quem é? Quem é? Quem é esse aqui? Mas quem é? O que Freud fala? Então eu ia aprendendo muito assim, né? Ali nas conversas deles, eles trocavam muita ideia sobre isso. Sim. E uma amiga minha uma vez falou isso. Ela falou assim: é uma linha bem tênue, a linha entre o paciente e o analista. Na verdade, é todo mundo uma coisa só. E aquilo ficou na minha Uau. cabeça, né? Eu nunca esqueci. Falei, uau! E ela sempre tinha dificuldade para achar um bom psicólogo, uma boa psicóloga para ela. Ela sempre teve dificuldade. Achava um, trocava, ia para outro, ela nunca gostava. E ela dizia: para mim, o terapeuta que não se considera paciente também, e que se considera muito acima do paciente, ele não é bom. E eu falei: uau! E tudo que ela falava, eu ficava: uau, isso faz muito sentido. E hoje, fazendo a formação, eu Sim. vejo quanto que, assim, gente, estamos na mesma, sabe? Estamos na mesma. Tem uma diferença ali porque a gente está fazendo uma formação, está fazendo um estudo, mas, assim, somos pacientes também, também temos análise, também temos supervisão, também temos, assim, não, Continua a vida. não tem nada de glamour, tá? Sou terapeuta e você. Não tem. Não, não existe isso, né, claro? Não. Todo mundo tá passando pela mesma. Tá vivendo todo mundo no mesmo mundo, né? Todo mundo tá no mesmo mundo, tá todo mundo no Sujeito mesmo. às mesmas questões. E aí a diferença talvez é como a gente vai aprendendo a lidar. E o cientista e o louco habitam no mesmo ser, né? O Habitam. cientista e o louco estão aí, né? Então, Habitam. era outra coisa É que ela isso dizia, aí. né? Essa minha amiga falava isso. Existe uma linha tênue entre a pessoa que precisa de cuidados mentais e a que está cuidando também. E aquilo na minha cabeça Sim. fez um nó, né? Eu falei, como assim, gente? Na minha cabeça, para você ter um problema psicológico, você já tem que ter predisposição, tinha que ser uma coisa que genética, sei lá, eu inventava, eu tinha umas coisas assim, de, não, isso é uma coisa muito longe, né, de mim. Quem tem uma estrutura Sim. familiar, uma base, nunca vai ter uma. E hoje, assim, mudou totalmente, assim, Uau, gente, isso pode acontecer com qualquer pessoa, a qualquer momento, a gente pode ter sei lá o que, ver quantas pessoas, né, estão tendo crise de ansiedade, estão entrando em depressão, estão... E não é que tem um histórico, que tem não é nada a ver, assim, realmente, se a gente não cuida, né, se não tem um acompanhamento, qualquer pessoa está sujeita a isso mesmo. Sim, sim, Isso é uma coisa que eu sim. tenho, sabe, eu tenho visto o quanto que a gente tá no mesmo patamar, ninguém tá, não é ninguém imune, assim, não, eu tô com imunidade com relação a... Não. Ainda mais Então, esses no tempos, né, caso, com a pandemia, né, durante nossa, a crise se intensificou muito, né? E intensificou. no caso, você vendo, você estudando, assim, o teu olhar sobre isso mudou. Então, o teu olhar sobre o ser humano, sobre o que é doença mental, mudou muito, se ampliou. Hoje, quando você vê um ser humano em sofrimento, você entende muito mais. Assim, Eu sinto sobre. que eu me sinto mais próxima. Tipo, tá acontecendo isso com as pessoas, pode estar acontecendo comigo. Daqui a alguns minutos, é, Sim, eu vejo mais, tá mais próximo, sabe? Assim, não é uma coisa assim que eu tão, não, isso aí, pra mim era uma coisa de outro mundo, entendeu? Era uma coisa assim, não, tem uma depressão, sim. não. É uma coisa, né? Meu pensamento ignorante era assim. E tem mudado bastante, assim. Eu tô mudando a forma como eu vejo muitas coisas, na verdade. Gente, esse curso, ele mexe com essa...
Ele mexe com a sua cabeça, porque você... Tudo você começa a olhar com novas perspectivas, né? Ou muitas coisas você... Tem muita coisa agora que eu me questiono. Eu olho, isso aqui, porque isso aqui eu não gosto. Será que eu não gosto? Não, porque isso aqui eu não acho Uhum. isso. Peraí, mas será que eu não acho mesmo? Eu tô revendo tudo, assim, porque muita Tá coisa, revendo tudo. muita coisa. Porque isso é uma coisa isso é um dos maiores tesouros que a formação me deu, assim. Essa coisa do olhar novo para as coisas. Abrir a E cabeça. você acha assim, essa questão assim pegou, a gente vem, né, de um caminho de autoconhecimento já com coisas dadas, né, com olhares já condicionados. Isso pegou em você? A formação te trouxe também alguma mudança nesse sentido? Ah, eu sinto que eu tô engatinhando nisso ainda, né? Sim. Tem muita coisa que tá, tem ideia na minha cabeça enraizada, assim, né? E pegou bastante, assim, principalmente eu sou muito de um meio da espiritualidade, né? Do autoconhecimento, da espiritualidade, do yoga. Então, nesse meio, Sim. assim, tem muita caixinha mesmo, assim. E eu acredito que eu tenho várias ainda dentro de mim. Com certeza Sim. tem. Mas Nossa verão. a formação me ajudou a ampliar mais, sabe? Não, peraí. Até no início eu estava até com dificuldade de estar com as pessoas que eu sempre tive, assim, porque eu sempre fui, né? Não, vamos lá, né? É isso mesmo que eu penso, é isso mesmo que eu acho. E com a formação eu tinha coisa que eu olhava e dizia, não, mas eu não quero fazer isso. Não, mas com isso aqui eu não concordo muito. Não, mas isso aqui, sabe, você Sim. muita coisa mesmo. Eu sempre fui questionadora, né? Mas você vai percebendo outras coisas, não é? Que antes eu não Cada questionava vez e mais. agora eu tô questionando. Então, com certeza pegou, assim, para essas caixinhas que eu já tinha, né? Sim. Sabe essas coisas, por exemplo, vou te contar um exemplo, só para ficar mais. Porque às vezes a gente falando aqui parece meio, para quem tá assistindo, né? Meio abstrato, Sim, mas eu sim. quero dar um exemplo. Uma mania de achar que tudo que acontece com você é porque tem uma questão energética que vai ver a sua energia não estava, né? Então, por exemplo, você Sim. foi assaltado. Ah, é porque a sua energia, tudo tem um porquê muito, A sua muito. vibração que não devia estar baixa. A sua vibração estava baixa. Não, não, é porque É. tal coisa aconteceu comigo. Ah, é porque você tem um problema, assim, então sabe, as respostas, principalmente com Já tem uma relação à vibração resposta. energética, a sua vibração, né? E depois eu fui ver, assim, aí teve um dia que foi o ápice do negócio, né? Que eu fui roubada. E eu fiquei com super peso na consciência. Fui conversar com uma psicóloga. Eu acho que a minha vibração não estava boa. Vai ver, eu estava com muita negatividade. E ela falou assim: não, 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 para. Você foi roubada, ponto. Isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa. Calma. E aí eu via o quanto que eu estava me sentindo culpada. E ai, vai ver, eu fui, tem algo errado comigo, porque eu fui roubada, como que eu fui roubada? Se eu sou tão boa, uma pessoa tão boa, né? E Sim. aí, pra mim, foi um chacoalhão assim de calma, isso pode acontecer. Às vezes coisas acontecem que não tem uma explicação assim. Ah, por causa da vibração. Ah, por causa da... Sim, pode. Eu acredito que pode ser, tem coisa que pode ser sim. Mas tudo, a todo momento, qualquer Sim. coisa, calma lá, tem coisa que aconteceu. Alguém foi ali, viu uma oportunidade, viu minhas coisas e roubou. Pronto. Sim. Meu conhecimento fica muito codificado, né? É isso por causa disso. E aí eu perco a noção da realidade, né? Uma pessoa que foi assaltada agora, por quê? O que estava acontecendo, né? E, enfim, e toda a questão social também, que não tem como desconsiderar, É. Que eu né? acho E também que é uma, aí, que é uma forma meio. É aquela coisa também de ter alguém por cima e ter alguém por baixo também. Que nem aquela outra do terapeuta e do paciente, né? Ah, tem as sim, pessoas que têm boa vibração e isso não acontece com elas. E aquelas que têm má vibração, isso vai acontecer com elas fatalmente. Aí eu falei, não, peraí, todo mundo tá igual, tá, calma lá, né? Não sim, sim. tem. Não é tão assim, calma lá, né?
É Não é que porque eu verdade. estou fazendo cantando mantra aqui, fazendo minha meditação todo dia, que uma coisa ruim não vai acontecer comigo. Pois é. Eu sou superior por quê? Né? Olha que bacana. Nossa, Isso é foi muita uma coisa. nova perspectiva. Foi. Muita coisa. Porque a gente começa a se sentir superior, né? Mesmo, porque eu faço yoga todo dia, porque eu medito todo... Não eu, né? Mas assim, eu não faço yoga Sim. todo dia, mas eu estudo yoga bastante, né? Leio bastante. A yoga mesmo, os fundamentos da yoga. Aqui eu não tô falando de postura. Para mim, yoga não é isso, não é só isso. Então, Sim. eu gosto muito de estudar os fundamentos da yoga, os mantras, né? E aí, uma hora você fica, já que eu tô cantando, eu tô protegida. Tô protegida aqui, tô praticando mantra, então tô protegida, tá tudo protegido aqui. Sim, sim. Todo dia, tô Até protegido. você descobrir, né, que a sua sombra arma ciladas contra você mesmo, né? De repente, assim, isso faz parte de mim, eu tenho uma sombra e você também tem, todo mundo tem. E se eu não tomo consciência dela, ela dá um jeitinho de fazer com que alguma coisa aconteça, Isso. né? Com que algo se manifeste. Então Mas me é chamou muita bacana atenção a culpa, sabe? a Então culpa. eu não fiz direito. Então eu esqueci a prática um dia, por isso que eu fui roubar. Sabe essa coisa assim? Sim, o que, que eu Errado fiz de do. errado naquele Tem a ver com sutra? de certa forma, né? O pecado, essa coisa que a gente aprendeu desde sempre, que se não fizer, você vai ser castigado. Você vai. Exato. Gente, tá muito enraizado isso de forma sutil, né? E Até. isso prende muito, né? Isso prende muito. Pois E é. conseguir passar ampliar tudo isso, a formação vai desconstruindo muita coisa, né? São 2 anos assim muito intensos. A Caroline também está estudando, ela está na sexta turma. Ela disse tudo que era óbvio agora é questionado. É assim mesmo. É assim mesmo, É Carolina. mesmo, Carol, é mesmo. Era tão mais fácil Era tão mais fácil pensar antes. desse jeito, né? Agora sim, não, peraí, será que eu tô pensando mesmo? Ou será que eu tô reproduzindo alguma coisa que Sim. ficou óbvia para mim? Mas eu tô Aprender, questionando poder aprender a bastante. pensar. Eu sempre questionei muito, né? Mas agora é como se você. Eu sinto que eu tô questionando níveis cada vez mais profundos, assim. Sabe, coisa que eu não questionaria antes? Eu questionava várias coisas, né? Principalmente externas, eu questiono antes. Agora, interna, Sim, às vezes é difícil a gente. É difícil, né? E agora é. eu acho que a formação está me ajudando muito a ampliar, sabe? É como se desse uma limpada nas janelas pelas quais a gente vê a vida, Sim. sabe? Que lindo, que lindo, que lindo, muito poético, Ana Lu. Eu sou meio assim, jeito, é por causa da música, tá? Eu Quem, sei como quem é. trabalha com música tem esse problema, sempre quer usar uma São metáfora. metáforas, são metáforas. Mas assim, as janelas, a gente vê a vida sob várias óticas, né? A gente tem várias janelas através das quais a gente vê a vida. É, E muitas vezes a gente está com algumas várias fechadas que nunca vai abrir. Assim, se não tiver um pinguinho de questionamento para. Peraí, deixa eu abrir isso aqui para olhar outra se perspectiva. não tiver um sintoma, né? Um sintoma ali falando, puxa, que depressão é essa, né? Que tá querendo Por me dizer exemplo, o com quê? crítica, né? Alguém te critica. É difícil às vezes você. Hoje eu sinto que eu estou mais aberta à crítica também. Só para deixar mais palpável, né? Para quem. Porque às vezes a gente tá falando aqui, às vezes é muito. A Ah, gente isso sabe aqui do é que tá muito falando, mas as pessoas não sabem, né, Ana Lu? meio abstrato, né? O que a gente tá. Eu me lembro que as Muito primeiras abstrato. aulas, olha, eu confesso isso, hein? As primeiras aulas da formação, eu tava assim, que ela tá falando? Ai, gente, e eu falava com as minhas amigas da formação, né? Vocês estão entendendo? Eu não estou entendendo, não. Não tô entendendo, não. Gente, era muito assim, sabe? É profundo, é profundo. E depois você vai entender, você vai compreendendo cada vez mais, né? Você vai estudando, lendo. É importante ler a apostila. Leia uma apostila, meu Deus. Quem for fazer a formação, lê a apostila, já lê agora. Se inscreve, já lê. Já começa a estudar, Sério, né? vai agir na sua vida. Sério, leia antes da aula, já pergunta Sim, na aula, porque assim, gente, é profundo o negócio. Então, sim. crítica, por exemplo, era uma coisa, né? Hoje eu sinto que eu tô muito mais aberta. Alguém fala assim, Nalu, mas você fez tal coisa. Ao invés de eu falar, não, mas eu já falo assim, sério, eu fiz isso?
Mas por que você entendeu do que eu fiz? Não, você entendeu. Ah, é? Eu fiz isso? Ah, tá. Tipo, Não tá se defendendo tanto. eu era muito, ainda sou, né? Muito da defesa, assim, ah, você fala, eu. Não, mas como assim? E hoje eu sinto que eu tô um pouco mais. A pessoa fala e eu. Ah, eu fiz isso? Sério que eu fiz isso? Tipo assim. Sim. Porque eu posso ter feito e Então, não ter percebido, né? E sim. aí, você tá me dizendo que bom, eu posso olhar para isso? E isso dá culpa, né, Cláudia? Porque eu acho que a gente se culpa muito por defeitos, falhas. E eu sinto que eu tô um pouco mais assim. Isso também é um aprendizado assim. A culpa é muito forte, né? Eu sinto Super. que eu tô assim, passo de formiga. Mas é aquela coisa assim. Nossa, vem aquela culpa, né? E, ai, tá, errei, foi uma falha, ok. Acontece, né? É Sim. raro, mas acontece com frequência. E eu posso entender, né? O que me levou a isso? Qual foi o processo, né? Por que que aconteceu assim? Sem aquela, isso também, É, né? Muito forte de ficar eu assim, sinto que eu tinha muito isso do, sabe? do chicó, da Ai, como chibata. que eu errei? Sabe assim, não pode errar, não pode falhar. Tem que ser. É bom, né? Poder integrar assim a nossa escuridão, né? Uhum, Poder saber que assim, eu sou humana mesmo, eu posso, sim. faz parte da minha humanidade, né? Porque a gente se coloca nesse lugar de ter que, nesse lugar dos privilegiados, né? Que entendem das coisas, aí eu não posso, né? Não posso falhar, Somos acima disso. não posso ser assaltado, não posso pegar Covid. Olha que absurdo, que loucura, né? É, Que loucura, gente. aí fica muito difícil, né? Não fica mais real, não é real. Que bom, Ana Lu, que bom saber da sua experiência, de como você começou, de como as coisas foram caminhando, do processo que você está agora. E certamente muitas coisas muito bonitas virão de Ai, todo esse processo de gestação, né? é um Que é um florescimento, né? momento super. E E é bonito, né? a gente vai poder saborear também os frutos, porque a Ana Lu compõe e canta músicas lindas. Fora a música, né? Muitos outros frutos que a gente nem imagina que podem vir quando a gente chega aqui, né? Sim. Ai, que lindo. Que bom. Obrigada, obrigada, Cláudia, pela A gente que conversa. agradece a gente que agradece a sua participação e mais para frente a gente marca mais conversa para saber como é que estão as coisas. Tá bom. O depois, né? O Ou depois. depois, né, na atuação, quais são os desafios, quais são as observações? Que bom, fico muito feliz, Ana Lu. Ai, tá Muito bom. obrigada pela Obrigada. sua participação. Obrigada a Obrigada. todos. Carol, obrigada. Obrigada a todos que estiveram conosco essa Jane tarde. também. Beijão, Jane. Um beijo, gente. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau, Ana Lu. Obrigadão. Tchau.